ser médico, não consigo começar sem fazer um diagnóstico e, por ser um bocadinho de economista, não consigo falar sem pôr números. Nós vivemos numa sociedade, por causa dos iogurtes fat-free, tendemos a viver numa sociedade fact-free e eu cada vez consigo menos partir para as coisas sem olhar para os números. E, portanto, propunha-me fazer, depois de 2 disclosures iniciais, 9 números, uma reflexão e 3 ideias. Disclosures iniciais, para ligar àquilo que o meu amigo acabou de dizer, eu há perto de 2 anos e um par de meses, na sessão de lançamento da candidatura do Rui a presidente, disse na altura que não considerava que o Presidente da Câmara Municipal do Porto fosse apenas isso, e que era mais do que isso, era o Presidente do Norte. E continuo a achar isso. Portanto, eu continuo a achar que o Norte é e deve ser cada vez mais a cabeça da região. O segundo disclosure é para dizer que eu considero... Eu não sou do Porto, sou de Coimbra, e vivo no Porto por opção. E vivo no Porto por opção por considerar que o Porto é a melhor cidade do mundo para se viver. E como considero que o Porto é a melhor cidade do mundo para se viver, vivo cá. E devo dizer que nos últimos anos tenho sentido que ainda é melhor. Portanto, estou mais satisfeito por viver hoje no Porto do que estava há 5 anos e do que estava há 10. E, portanto, não mudo, tanto quanto me seja possível e permitido fazer isso. Indo agora, então, aos 9 números, à reflexão e às 3 ideias. 9 números. O primeiro, 4 deles são sobre aquilo que eu chamo o Norte Infante Dom Henrique. O Norte é a região do país, primeiro número, com a maior proporção de despesa em investigação e desenvolvimento por parte das empresas do país. Portanto, é o sítio onde as empresas mais investem em investigação e desenvolvimento, comparado com tudo, incluindo com Lisboa. Segundo, 0,8% do PIB. Segundo número, o Norte é a região que mais contribui para a balança comercial de bens do país. Aliás, só para dar mesmo os números, Portugal continua com a balança de bens desequilibrada e eu não posso deixar de dizer que a balança de bens em Portugal, e é bom talvez dar este número porque não é um número público e não é um número que dá jeito ao público ou aos públicos. Portugal tem uma balança desequilibrada de bens. E essa balança era assim, em 2010 menos 21 milhões, 2011 menos 16, 2012 menos 11, 2013, nos anos daqueles malandros que nos governavam, menos 9, 2014 menos 10, 2015 menos 10, 2016 menos 11, 2017 menos 14 e piorou em 2018. Portanto, está a piorar bastante, está a desequilibrar-se cada vez mais a balança de bens por região, devido a uma região, em concreto, que é Lisboa. O Porto sempre teve, durante esta série toda, uma balança comercial de bens positiva, começou cerca dos 2 mil milhões de euros em 2010 e está perto dos 6, acima dos 5,5 em 2017, deverá estar perto dos 6 este ano. Portanto, o Porto é quem exporta e o Porto, ou a região norte, é quem exporta e é o maior contribuidor para a balança comercial de bens. E é na região norte que estão os 6 municípios que mais exportam entre os 10 do país, que não têm as boleias da Galp e da Auto Europa, que são umas exportações um bocadinho fabricadas. E o quarto número dos positivos é que a intensidade tecnológica exportadora na região norte é a mais elevada do país. Portanto, o Porto é quem mais exporta e é quem mais exporta com mais intensidade tecnológica, à volta de 5% das exportações e a crescer quando a média nacional está abaixo disso. E, por exemplo, Lisboa exporta bastante abaixo em termos de intensidade tecnológica do Porto. São 4 números que põem o Porto, ou o Porto, região norte, muito à frente do resto do país. Mas, infelizmente, ainda temos no Porto 5 números que me deixam preocupado. É aquilo que eu chamo o Porto triste, se quiserem. A população da região norte está a diminuir e é aquela
que a nível nacional está a envelhecer mais rapidamente. Por isso estou muito de acordo com coisas que aqui foram ditas sobre a atração de jovens. Acho absolutamente crítico para a região norte e para a cidade do Porto atrair e fixar jovens. E irei lá daqui a pouco, muito rapidamente. Somos a região com a maior taxa de envelhecimento e onde a população continua a crescer. Temos 153 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 jovens e isso fomos os que mais crescemos neste indicador e vai continuar a crescer. Apesar da progressiva redução da taxa de desemprego, o Norte ainda está acima em desemprego da média nacional. Portanto, a nossa capacidade de criar emprego a Norte tem sido inferior à da média nacional. Porquê? Vamos ver isso um bocadinho à frente aqui num outro número que não é tão positivo, porque se tem criado mais emprego nos últimos anos em Portugal em regiões designadamente ligadas a serviços e, infelizmente, ligadas ao setor público, que, como sabemos, está maioritariamente concentrado em Lisboa. E, portanto, nós estamos a agravar o déficit estrutural do país, metendo gente na função pública em Lisboa, aumentando a população de Lisboa e aumentando por essa via os custos estruturais do país. E o Porto, como vimos pelas exportações, paga a fatura dos custos estruturais que temos em Lisboa. A terceira coisa que me preocupa, que liga com duas que foram ditas aqui e que me preocupa de sobremaneira, o Norte é ainda, apesar de ter as melhores universidades, é ainda a região com a menor proporção de população ativa com educação secundária ou superior. Nós hoje estamos abaixo da média nacional e temos, ao nível da população ativa, uma população ativa subeducada. E, portanto, é absolutamente fundamental apostar, portanto, não posso estar mais de acordo com o que disseram, numa educação agressiva e ativa da população. É preciso mesmo ter programas de incentivo à educação. Infelizmente, apesar de haver algum reforço do investimento, a formação bruta, este é o número que mais me preocupa, a formação bruta de capital fixo, que é aquilo que mede a capacidade de investir, e este número é o que está mais ligado com o tema da conferência, porque é o que nos permite projetar melhor a região norte a 2025, nós estamos com a formação bruta de capital fixo próximo do número de 2010, ainda abaixo do número de 2010, e, portanto, estamos a formar muito pouco capital fixo. O que significa que, em geral, as empresas a norte estão, neste momento, a exportar mais, sem investir mais para preparar a exportação futura. Portanto, a exportação que estamos a ver é uma exportação feita à custa de soar ativos e não uma exportação feita, em média, à custa de novo investimento que vai gerar mais exportação futura com maior intensidade tecnológica. Portanto, apesar de estarmos bem, deveríamos estar muito melhor se estivéssemos a utilizar investimento para investir em empresas e, fundamentalmente, em empresas de base tecnológica. E, finalmente, um último número, a produtividade aparente do trabalho, é um número do INE, é, na região norte, a mais baixa do país, o que está intimamente ligada com o tema da educação que eu acabei de falar atrás. São 9 números, 4 muito positivos, 5 não tanto. Uma reflexão. Como eu me senti incompetente para estar aqui, ontem, e utilizando a atopia das redes sociais, pedi, através de um jovem que lá tenho em casa, dei-lhe 10 horas e disse-lhe, preciso em 10 horas de 10 ideias para o Porto. E ele fez um grupo de WhatsApp e ao fim de 10 minutos já tinha 3. E depois tinha muito mais de 10 às 19 da tarde, quando me reuni para obter o feedback, e foram bastantes. A idade média do contributo é 13 anos e meio, portanto, perdoem-me a infantilidade das ideias que vou ler a seguir, mas eu prometi ao grupo que iria reproduzi-las fielmente. E aqui estão. Mais carros elétricos, menos carros nas ruas, menos poluição, mais áreas verdes,
mais praias limpas, menos plásticos no mar e mais pontos de reciclagem. Não fui eu. Depois, a seguir, disseram: precisamos de mais bolsas de estudo para que as crianças pobres possam estudar nos colégios privados. Peço desculpa, mas são todos do Rosário. Precisamos de mais espaços raiz, espaços para que as crianças com pais disfuncionais possam começar o seu percurso escolar e possam fazer um percurso de educação. Já sou eu a dizer, que eles não disseram assim. Mas que possam integrar-se no percurso educativo. E depois disseram: precisamos de residências para os sem-abrigo, precisamos de restaurantes solidários e de chuveiros públicos. E eu daí vi-me mais aflito para tirar as 3 reflexões para o Porto. E as 3 reflexões para o Porto, pensando no Porto Cidade como um ecossistema, e como gosto um bocadinho a engenheiro de separar as coisas, são 3 e são 3 Vs. Viver, vibrar e valorizar. Viver. Viver, a senhora professora falou disso. Não tenho muito a acrescentar. E tu também falaste. Portanto, viver é melhorar a habitação, é melhorar os transportes, é ter mais zonas verdes, é ser mais sustentável, é ser neutro do ponto de vista do carbono, é viver melhor. Já vivemos muito bem, mas ainda devemos esforçar-nos por viver melhor. É viver, é conviver mais. Estou muito de acordo com o que disse. A segunda coisa é vibrar. A cidade precisa de ser mais vibrante. Ela está muito vibrante. Incomodam-me todos aqueles que se incomodam com a vibração da cidade. A cidade tem que vibrar ainda mais. Quanto mais vibrante for a cidade, mais diversidade ela vai atrair. E quanto mais diversidade a cidade atrair, mais vibrante ela vai ficar. E quanto mais vibrante ela ficar, mais jovens ela vai atrair. Portanto, mais barulho, não tem mal nenhum, mais incómodo. Eu ouço os concertos do Nós Alive da minha varanda e vibro com aquilo. Não durmo, mas vibro. Aliás, vibram os vidros. Venha a vibração, portanto, isso não tem mal nenhum. Vibrar é ter os jovens na rua, é ter tertúlias, é ter teatro, é ter artes performativas, é ter as ruas e as galerias e os artistas e os grafites, é ter arte, é ter música e, portanto, é trazer tudo isso, é encher a polis dos cidadãos vibrantes que ela tem e que ela pode trazer. E, finalmente, valorizar. E aí queria pegar naquilo que falaram para dizer que me parece que temos que seguramente educar mais, que temos que seguramente formar melhor, formar mais, temos que seguramente promover mais empreendedorismo, mas temos também que ser capazes de criar valor e cristalizar valor na região norte e no Porto. E por isso tudo o que pudermos fazer na linha do que já foi dito, mas que eu acho que ainda se pode acelerar mais para promover a criação de um espírito empreendedor, de uma cultura de construção de empresas novas e de uma cultura de risco nessas empresas novas e de as trazer para a região norte e para o Porto e de as fixar aqui. E, portanto, quase que me atrevia a sugerir, o Zé Manuel falou de várias áreas, vamos escolher 2, por exemplo, inteligência artificial e genomics, e vamos dizer, vamos ser, já que somos a melhor cidade do mundo para viver, vamos também ser o melhor sítio do mundo de inteligência artificial e o melhor sítio do mundo de genomics. É que podemos ser o São Francisco de uma ou 2 dessas coisas e por que não aspirar a vir a ser uma coisa dessas? Para quê? Para capturar o valor que esse conhecimento transformado em empresas nos pode trazer. Portanto, as minhas 3 sugestões não são muito diferentes das vossas: viver, vibrar e valorizar.